inspira, respira. Olá, pessoal! Vamos começar agora a nossa aula de História 2. Comigo, professor Jamerson, no dia 29 de junho, com a turma do terceiro ano do curso técnico integrado em biotecnologia. Na aula passada, nós tentamos fazer uma revisão, e acho que conseguimos, né? Tentamos e conseguimos fazer uma revisão sobre renascimento comercial, ou seja, as políticas comerciais, né, do primeiro capitalismo, no fim da Idade Média e no início da modernidade, que a gente chamou de mercantilismo, né? As políticas de mercado. Né? E a base desse mercantilismo eram, né, obviamente, o bulionismo ou metalismo, quer dizer, que é o entesouramento desses estados nascentes, né, o enriquecimento exploratório desses estados nascentes, que se formaram em torno da tríade, né, Estado-nação, absolutismo monárquico, mercantilismo apoiado pela burguesia. Então, todo mundo queria se metalizar, todo mundo queria bulionar, todo mundo queria, então, ouro, riquezas, enriquecimento. É óbvio que essa não é a principal ou única característica. Não, talvez principal seja, mas não é a única característica do mercantilismo. Uma vez que o forte ali é a intervenção do Estado na economia, é o colonialismo, né? É o protecionismo alfandegário, é a busca de criar manufaturas nos estados que não tinham colônia, em alguns casos, pirataria e, obviamente, balança comercial favorável. Então, essas características do primeiro capitalismo vão influenciar de sobremaneira, e são o nosso pontapé para o entendimento não só das grandes navegações ou da expansão marítima europeia, mas é o nosso entendimento para nós compreendermos de que lugar estamos falando quando iniciamos a história do Brasil. Então, entender a história do Brasil é começar um processo de compreensão de que o Brasil é uma colônia. Então, o primeiro período de história brasileira é o período do Brasil enquanto colônia de exploração de Portugal. Então, metalismo estava aqui, busca de ouro e metais preciosos para fazer o bulionismo, estava aqui, estava. Intervenção do Estado na economia a todo momento, não só intervenção do Estado na economia, intervenção da metrópole portuguesa em todos os sentidos políticos e administrativos. Inclusive, a aula de hoje é para entender até 1822, que é a independência do Brasil, como que a colônia, né, porque, afinal de contas, colônia, nós estamos falando de 1531, 1532, 1534 até 1822, né? E, professor, por que você não tem uma precisão aí do início da colônia brasileira? Porque a navegação de Pedro Álvares Cabral é em 1500. A gente que vocês já estão crescidinhos, né? A gente já evoluiu historicamente, não se fala de descoberta mais, né? Pelo amor de Deus, não tem descobrimento do Brasil, né? Inclusive, já não precisa nem falar de descobrimento europeu, porque já haviam indícios de outras viagens, inclusive até de italianos, pela costa brasileira anterior a Pedro Álvares Cabral, tá? Os italianos, inclusive, chamavam essa aqui de a terra dos papagaios, né? Mas a grande aqui, eu não consigo precisar o início da colonização, porque o Brasil foi deixado às traças até este período aqui. Mas, professor, você falou 1531, 532, 534. Por que não tem, afinal de contas, a colonização Brasil colônia começou em tal data? Que eu estou pegando aqui, 1531 foi a primeira expedição com fins colonizadores para o Brasil, tá? A gente vai ver isso daqui. 1532, né, Martim Afonso, que fez essa viagem de colonização, funda a primeira vila, né, que é a Vila de São Vicente. Vila mesmo, não é feitoria. Vou mostrar a diferença entre vila e feitoria. Em 1534, a gente tem a oficialização do processo de formação das capitanias hereditárias, tá? Então, colônia no Brasil, depende. Se você considera que a viagem de colonização
de Martim Afonso já representa o início da colonização, então é 1531. Se a fundação da Vila de São Vicente, do engenho de São Jorge, então, representa uma colonização, então é 1532. Mas a oficialização das capitanias hereditárias é 1534, tá? Mas vamos lá, entender então como que se dá o processo administrativo do Brasil colônia. O que é o Brasil colônia em termos administrativos? Vamos lá. Coisa que tem que estar muito claro na sua cabeça sempre, que vai servir de base para você entender ou dissertar ou construir uma resposta no entorno do que é o Brasil colônia, tá? Porque não tem aquelas coisas que a gente não sabe muito bem, mas que a gente tem na cabeça uma vaga lembrança, uma percepção de alguma coisa que vai te permitir responder a alguma coisa, pensar alguma coisa. Então vamos lá. A primeira base para você entender o Brasil colônia é você entender a estrutura fundamental. Talvez você não, daqui a um ano, sei lá, 5 meses, talvez você não se recorde mais quais são os 3 governadores gerais do Brasil colônia, né? Você esqueceu, ali acabou, tipo assim, nossa, eu não sei mais qual é aquele nome daquele governador geral, que é Duarte da Costa, que teve a invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555. Eu não lembro disso, meu Deus, o que eu vou fazer? A fundação da França Antártida, eu não esqueci. Beleza, talvez você esqueça, né, tanto Tomé de Souza, Duarte da Costa, como Mendes Sá. Mas algo que você não pode esquecer é como que se configura a estrutura do Brasil colônia. Tá? Por quê? Porque essa estrutura ela vai se repetir durante todo o Brasil colônia. E é base para o entendimento do que acontecia aqui. Afinal de contas, como se organiza a política? Afinal de contas, o que é a colônia brasileira? Tá? E aí eu coloco esse slide com as características gerais do período colonial, com estes elementos que você não pode perder de vista nunca, 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 nunca. Vamos lá, primeiro, o Brasil é uma colônia de exploração. E vocês lembram, para falar de colônia, a gente tem uma separação, uma cisão muito grande entre o que é uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Aí talvez na sua mitologia cerebral, alguma coisa que você lembra do ensino fundamental, você colocou assim, colônia de povoamento, Estados Unidos. Colônia de exploração, Brasil e América Espanhola. Bem, resposta errada, tá? Os Estados Unidos não foram, né? Porque são muitos estados, né? Não foram uma colônia de povoamento. Os estados do norte do que é hoje Estados Unidos eram colônias de povoamento. Os estados do sul dos Estados Unidos eram colônias de exploração. Todos esses elementos que você está vendo aqui vão estar lá no sul dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos, sim, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, todo aquele sul dos Estados Unidos ali, que vai estar, inclusive, a gente vai estudar isso, em guerra de secessão, como que foram os problemas lá para a independência dos Estados Unidos em 1776, né? Afinal de contas, né, o que era o norte e o sul, qual que era a ligação entre o norte e o sul, por que o norte e o sul eram tão diferentes, né, tanto na guerra civil quanto no processo de independência. Por quê? Porque o sul, as colônias do sul dos Estados Unidos não eram colônia de povoamento. Eles tinham a mesmíssima estrutura que nós tínhamos aqui no Brasil. A diferença é o quê? Que aqui a gente tinha cana-de-açúcar. E lá era algodão e fumo, algodão, fumo e chá. Basicamente, as três grandes plantations ou monoculturas nas colônias do sul norte-americanas era fumo, chá e algodão. Aqui, a gente se baseou muito na monocultura de cana-de-açúcar, tá? Então, vamos lá. O que é a característica na história do Brasil, fiz esse adendo aqui com os Estados Unidos, mas não importa, né? Qual que é a grande característica que tem nas colônias brasileiras, tá? O que é o Brasil? Tá? Gente, outra coisa, eu falei colônias no plural brasileira, porque nem sempre esse entendimento da colônia brasileira era de o Brasil,
igual tá aqui no fundo aqui, tinha o Brasil, Tratado de Tordesilhas e o Brasil, entendeu? Na verdade, a gente teve governo do Norte, governo do Sul, Grão-Maranhão e Pará, entendeu? Então a gente vai entender isso também. Então, mas a colônia ou as colônias brasileiras, né, são colônias de exploração. Tem colônia de povoamento no Brasil? Não, não tem colônia de povoamento no Brasil. O que é uma colônia de exploração? Ela serve tão somente para o fornecimento de gêneros inexistentes na Europa, ou seja, é para explorar mesmo. Não tem aqui, vamos construir no Brasil uma, pensando no desenvolvimento do Brasil, não. Não tem, tá? Segundo ponto, monocultura. Terceiro ponto, agroexportação. Junta aqui monocultura e agroexportação. O que significa isso? Vai plantar um gênero, é para usar a terra mesmo, o clima, um gênero, que se quer produzir muito lucro com esse gênero, tá? E um só. Aí assim, professor, o Brasil continua economicamente, hoje, no contemporâneo, muito próximo do que era neste período, né? Sim. A nossa política ainda se mantém em política econômica agroexportadora de monocultura. Você já deve ter visto na televisão, hora ou outra, falar o agro é pop, não é isso? E o superávit da balança comercial brasileira no período da pandemia só foi possível, superávit, balança comercial positiva, tá vendo? Só foi possível por conta do agronegócio, porque nós continuamos no Brasil entendendo a nossa política econômica ainda muito com base na monocultura de agroexportação, tá? A gente só substituiu com o tempo a cana-de-açúcar pelo café. O café intermediando ali teve um período do cacau, do látex também, mas enfim, café. E hoje a gente está com o milho que a Anne coloca aqui, né? Esse milho aqui é o Brasil contemporâneo, tá? Milho, soja. Tá? Tem outros grãos? Tem alguns outros grãos, isso aí se tornou um pouco mais diversificado. A gente pode falar da produção de suco de laranja, né, que tem uma característica fundada na monocultura, né, porque, sei lá, esse breakfast, né, o café da manhã estadunidense, que tem ali, né, ovos, bacon e suco de laranja, né, se tornou um café meio standard, quase que um café internacional, né, então você tem que criar toda uma indústria, né, da carne suína. A carne avícola, no caso, a carne de frango também tá dentro desse jogo aí. E, obviamente, para alimentar a pecuária, né, a produção de muito milho e muita soja, tá? Inclusive, gente, quando a gente está falando de soja, a gente não está falando da soja comer soja, né? Até porque a nossa dieta tem uma concentração baixa de soja, de boa soja. Tá? A nossa alimentação, ela tem muitos derivados da soja. E, obviamente, apesar de eu estar dando esse flerte aqui com a geografia, né? Porque esse tema ele é mais abordado na geografia, mas, obviamente, a gente está falando da soja que é exportada para se tornar ração animal e do milho que é exportado para se tornar ração animal, né? E que acaba a gente depois voltando, né? A gente produz milho e soja para pecuária e, obviamente, a gente produz muita carne. Então, essa visão do Brasil como celeiro do mundo, né, que tem no contemporâneo, a importância do agronegócio na gestão da economia brasileira no contemporâneo, ela tem raízes na fundação do Brasil. A Constituição do Brasil enquanto nação tem a sua gênese, tem o seu berço ali no Brasil Colônia. E o Brasil Colônia começou com isso, né? Agroexportação, latifúndio, né? Ou seja, baseado na grande propriedade de terra e implantar a mesma coisa, monocultura. O professor tinha ali
pequenas plantações de outras coisas aqui no Brasil? Claro, porque, obviamente, o colono tem que comer, né? Mas a gente não está falando aqui que vai produzir hortaliças, chegava hortaliça, né? Vamos aqui fazer venda de banana e, sei lá, para exportar para a Europa, né, gente? Afinal de contas, 40 dias de viagem de caravela. Quando o tempo estava bom, 45, 50 dias de viagem de caravela. Dava tempo de chegar que tomate, que banana lá na Europa. Não chegava, né? Então a gente está falando o quê? De uma produção de açúcar e esse produto agro, né? Ele não perecia, tá? Ele não era tão facilmente perecível, né? Quanto outra coisa que pudesse ser produzida aqui. Então tinha, obviamente, uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, mas que era tão somente para o próprio consumo do colono, né? Então vamos lá. Essa colônia de exploração, ela é monocultura, ela é agroexportadora, ela é baseada na grande propriedade de terra. E, gente, quando eu tô falando de grande propriedade de terra, eu tô falando de grande propriedade de terra mesmo. São fazendas do tamanho como a Grande Sesmaria do Brás Cubas, tá? Brás Cubas recebeu, né, da capitania de São Vicente, né, uma sesmaria, e essa sesmaria comportava ali o que é hoje a cidade de Cubatão, de Santos e de São Bernardo. Então, estou falando de, né, um volume gigantesco de terra, tá? Eu estou falando assim de hectares e mais hectares. Quem conhece aqui ou sabe um pouquinho do que é Santos, hoje Santos é a segunda, né, não sei do PIB agora, mas era a segunda cidade de São Paulo, né? E a importância do Porto de Santos, a importância volumétrica de tudo que é produzido ali, tá? Então, aquilo ali era simplesmente a sesmaria de Brás Cubas, tá? Então, assim, nós estamos falando de grandes extensões de terras, de latifúndios gigantescos mesmo, tá? E, obviamente, baseada no escravismo. E o trabalho nesse latifúndio, o trabalho nessa fazenda, nessa sesmaria, é obviamente de origem escravocrata. Primeiro, o escravismo indígena não vai dar muito certo, e então a instalação do escravismo negro, né, angolano, moçambiquense, enfim, né, principalmente da África setentrional, ou do norte da África, ali da costa africana, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também na formação da sociedade brasileira, tá? E o pacto colonial, que é outra característica que não pode ser perdida de mente, que é o monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia, tá? Então a colônia, ao mesmo tempo que produz para a metrópole, ela se torna, né, campo alvo do consumo das manufaturas e aquilo que vem da metrópole, tá? Então esse slide aqui tenta resumir um pouco dessa relação entre Brasil e Portugal. Mas poderia ter aqui, gente, essa colônia aqui, a gente pode colocar, né, as colônias espanholas, aqui eu posso colocar aqui o Peru, a Argentina, o México, né? Eu posso colocar aqui a Flórida, Carolina do Sul, que estaria entrando aqui a mesma relação, as Antilhas, haveria a mesma relação aqui, tá? Eu tenho um pacto colonial rígido ou fortalecido dentro das colônias de exploração. A colônia envia matéria-prima para a metrópole utiliza a colônia como consumidora de suas manufaturas, né, dos seus produtos semi-industrializados ali, ou de origem fabril. E, obviamente, uma relação de monopólio, porque ela detém todo o controle dessa relação política, né, na colônia. A colônia não tem liberdade, vou comercializar com outro país. Comercializar com outro país é contrabando. Não tem que, eu vou fazer aqui uma fábrica de vassouras no Brasil. Era proibido. Inclusive, eu estou fazendo uma menção que realmente aconteceu na história brasileira, né? Dona Maria I, né, proibiu, em determinado momento na história do Brasil, a abertura de fábricas aqui, né, no período do Marquês de Pombal, tá? Então, o que acontece?
tem uma relação de dominância da metrópole com a colônia, uma relação de subordinação, então, da colônia frente ao poder metropolitano. Vamos lá. Vamos iniciar, então. Então, vocês já sabem a estrutura, né? Isso tem que estar na cabeça de vocês, não pode escapar de jeito nenhum, tá? Vamos lá. Monocultura agroexportadora baseada na grande propriedade de terra no latifúndio, no trabalho escravo, com um pacto colonial rígido, sendo uma colônia de exploração. Você conta 5 na mão. Colônia de exploração, pacto colonial, monocultura agroexportadora, latifúndio e escravismo. Vocês aqui, porque agroexportador e monocultura eu juntei, mas enfim, isso não pode sair da cabeça de vocês. Professor, você quer que a gente memoriza isso? Sim, memoriza, né? Mas acima de tudo, entenda, né? Então, monocultura, agroexportadora, latifúndio, escravismo, colônia de exploração, pacto colonial rígido, tá? Monocultura, agroexportadora, latifúndio, trabalho escravo, pacto colonial rígido, colônia de exploração. Essas características são o que fundam o Brasil. Professor, por que você quer tanto que fique nessas cabeças? Porque são 200 anos assim, em que o império vai ser encharcado com essa ideologia, a própria república, né? Vocês vão ver que os comandantes das câmaras municipais brasileiras, você só muda o nome dele de homens bons para coronéis, que é a mesma coisa. Eles tinham os mesmos poderes descentralizados e as mesmas lutas, tá? Então, a gente tem uma continuidade na história do Brasil. Vamos lá. Período pré-colonial, de 1500 a 1530, tá? Primeiro, o Brasil é deixado em segundo plano com relação ao comércio das Índias, tá? No Brasil não tinha ouro, tinha, mas eles não sabiam. Não tinha ouro. Chega ali, não tem nada, né? Porra, Portugal se sente assim, nossa, lá no Peru tá cheio de ouro lá com os incas, né? Tem ouro sobrando lá na América Espanhola. Eu me dei mal, né? Depois eles vão achar, né, prata, né, na Bacia do Prata, né? Então, Bacia do Prata, vocês entendem, né? A Argentina. Poxa, se deram bem, né? Nós aqui, portugueses, pegamos uma terra que não tem nada. Não tem nada porque não tinha capacidade ainda de olhar. Porque, às vezes, gente, uma visita de caravela ali, né, ao Oriente, às colônias portuguesas ou no Oriente, rendia o investimento, às vezes, 80 vezes a ida. Então foi lá no Oriente. 3 meses para chegar, 4 meses para chegar, voltou mais 4. E o rendimento disso ainda era 80 vezes o empreendido na viagem. 50, 60, 70, dependia dos produtos que eram trazidos. Então, quer dizer, no começo do século XVI, né, olhava para o Brasil e falava assim, tipo, o que tem aí? Tem nada, né? Então, assim, não há um grau aí de finesse aí que vai brilhar o olho da metrópole portuguesa para o Brasil, né? Então não tinha descoberto o ouro ainda, os indígenas não os guaranis, mas os tupaias, principalmente os aimorés, muito agressivos, né? E, enfim, então acharam que o Brasil devia ficar em segundo plano. Quando o comércio com as Índias começa a não ser tão lucrativo mais, aí então o olho do português começa a se voltar para o Brasil. É claro que não são 30 anos, né, de total abandono, tá? Não foi um total abandono. Né, 1501, né, Gaspar Lemos veio fazer uma expedição de reconhecimento à costa brasileira. Gonçalo Coelho, 1503, estou chamando aqui de expedições de reconhecimento, né? Houveram expedições chamadas expedições guarda-costas, comandadas por Cristóvão Jacques, de 1516 a 1526, até porque chegava aqui navio, caravela inglesa, enchia de pau-brasil,
né, e ia para a Europa, chegava caravela inglesa, francesa, holandesa, italiana, todo mundo estava de olho aqui, vinha aqui tirar um pouquinho das riquezas, né, drogas do sertão, vinha e tirava alguma coisa aqui no Brasil. E aí os portugueses começaram, ih, meu Deus, vou perder o Brasil, né, e começou a colocar aqui algumas caravelas, mas a gente, com a extensão territorial do litoral brasileiro, você acha que surtia algum efeito? Eu não estou falando aqui de uma terra que tem uma portinha, não. A porta do Brasil é todo o litoral brasileiro, né? Então a porta de entrada não tinha como colocar aqui algumas colônias não, algumas feitorias, algumas fortificações tão somente que a gente ia conseguir proteger a costa brasileira com algumas expedições, né? E aí tem isso. Guarda-costa não estava dando certo, medo de perder o território colonial. Já tinha reconhecido, não tinha visto ouro, mas enfim, ia ter que proteger aquela terra. O comércio com as Índias começa a decair, né? Por que começa a decair? Porque o oriental não tem tinha um pacto de fidelidade com o português, não, né? Você tinha ali, o mundo inteiro começa a criar situações para fazer comércio com o Oriente. Você lembra, gente? Vamos fazer aqui um remember aqui na cabeça de vocês. Lembra o seguinte, ó. Companhia das Índias Orientais. O que é orientais, gente? Índias Orientais. A Índia e o Oriente propriamente dito, né? A gente está falando da costa africana, é Companhia das Índias Orientais. A gente está falando de Macau, de Madagascar, enfim, a gente está falando de Índias Orientais. A gente está falando da China, a gente está falando de Índias Orientais. A gente está falando da Índia, a gente está falando de Índias Orientais. Então tá, tudo que estiver, então, ó, Companhia das Índias Orientais no mapa. O que é o Brasil? Índias Ocidentais. A América são Índias Ocidentais. Então, isso sim, Anne. A Europa estava toda interessada, e por mais que espanhóis e portugueses tivessem feito o Tratado de Tordesilhas e considerava a parte oriental, então, de exploração portuguesa, a um determinado momento, espanhóis não estavam nem ligando mais, estavam indo também. Ingleses estavam indo também, franceses estavam indo também. E, obviamente, o mercado europeu foi inundado de produtos orientais. E o europeu também começou a fabricar certas coisas no Brasil. No Brasil, entendeu? Na Europa, entendeu? As rotas terrestres com o Oriente via Turquia também nem sempre, não ficaram um momento todo fechadas, entendeu? Foi se encontrando soluções para esse comércio ocorrer. E aí, obviamente, há um decréscimo, há uma decaída no lucro português com o comércio com o Oriente, tá? A gente percebe que, por exemplo, quando eu falei de pirataria, por exemplo, na aula passada, também, né? Nós estamos falando também de que o mar se tornou, então, um território inóspito. Então, tá? Mas, enfim, Portugal se vê ali obrigado a fazer, vamos ter que dar uma olhada no Brasil, ver o que tem de fato, né? E aí, então, a gente tem a primeira expedição colonizadora em 1531 com Martim Afonso de Souza. 1532, né, Martim vai descendo, né, ele chega, né, na Bahia e vai descendo até chegar no seu território, né, que é ali onde hoje é São Paulo, né, vai descendo e funda a Vila de São Vicente, né, em 1532, tá? E nesta vila funda a primeiro engenho de cana-de-açúcar brasileiro, que é o engenho de São Jorge, né, em São Vicente, tá? Então, beleza. Agora, neste período, antes de consolidar o Brasil açucareiro, o Brasil do açúcar, né? O que nós... E, obviamente, as capitanias hereditárias que vão dar certo, né? Pernambuco e São Vicente, né? O que tinha no Brasil? Tinha pau-brasil, tá? O que serviu pau-brasil? Isso aí, vocês veem isso, martela na cabeça de vocês desde o ensino fundamental, né? Pau-brasil, fabricação de tintura para tecidos, né? A exploração era nômade e predatória, ou seja, pegava um pedaço aqui, pegava um pouco ali, quantidades, então, de madeira na costa brasileira, então enchia-se, os barcos faziam o quê?
escambo com os índios, trocas, relação de troca comercial. Algumas feitorias ali que eram construídas brasileiras ali, obviamente, de origem portuguesa, tinha uma relação de fidelidade com Portugal. Agora, às vezes, parava em outro lugar, se estabelecia uma relação com outra tribo e não se tinha bandeira, né? O índio não estava ali preocupado se falava francês, inglês ou se falava, sei lá, holandês. Se enchia o barco, o navio de pau-brasil, e ela é predatória porque ela foi consumindo, né, a Mata Atlântica pouco a pouco. Né? E, obviamente, tinha incursões estrangeiras para pegar pau-brasil, né? Em especial dos espanhóis e dos franceses. Quero salientar aqui um aspecto, tá? Eu falei da palavra, usei a palavra feitoria. Por que isso, gente? Feitoria é diferente de vila, tá? Quando Martim Afonso de Souza faz a primeira vila no Brasil, a gente está falando de quê? O que é vila? Vila tem uma igrejinha, vila tem a venda, vila tem uma relação, é uma cidade, tá? É uma cidade pequena, tá começando ali, né? Então não tem só o dono da capitania e tal, né? Ele vai trazendo pessoas para dar vida a essa capitania, fazer a colonização propriamente dessa capitania, tá? O que se tinha antes das vilas eram as feitorias. O que é uma feitoria? Feitoria é um interposto comercial, tá? Geralmente com uma estrutura um pouco mais fortificada, né? Vinha o colonizador, né? Vinha o metropolitano português ali, então fazia o que tinha que fazer na colônia, né? Durante um curto pedaço de tempo estava ali na feitoria, né? Se era para fazer uma relação de reconhecimento da terra, ou fazer um saque a uma tribo indígena, não importava. Ali ia feitoria, ficava algum tempo na feitoria e voltava para Portugal. Então, feitoria é um interposto. Né? Não tem a ideia de moradia. A vila não. A vila já é uma moradia, tá? Aqui a gente tem as áreas de exploração do pau-brasil. Obviamente, aqui esse mapa aqui não é só para mostrar a Mata Atlântica, né? A gente consegue ver aqui a Mata Atlântica no litoral brasileiro, né? Então você consegue ver aqui, ó, gente, ó, Rio São Francisco. O que é o Rio São Francisco? Ele nasce na região norte de Minas Gerais, ó, né? Então tem o Rio São Francisco. Aqui, ó, a Foz do São Francisco, vamos lembrar de geografia aqui, hoje está entre o estado de Sergipe e o estado de Alagoas, tá? Então aqui a Foz do Chico, Sergipe e Alagoas, logo acima eu tenho Pernambuco, né, Paraíba aqui, a gente está falando de Santo Aleixo, feitoria de Santo Aleixo, Pernambuco e depois Rio Grande do Norte, tá? No Cabo de São Roque. Isso por quê? Para vocês verem aqui, na verdade, as feitorias. Ó, feitoria de Pernambuco, feitoria de Santo Aleixo, feitoria de Todos os Santos, Bahia, né? Feitoria de Cabo Frio, norte do Rio de Janeiro, feitoria do Rio de Janeiro, bem no sul do Rio de Janeiro, né? Porque é Angra dos Reis, né? Tá? Já existia a feitoria aqui. Então a gente está falando do quê? Da costa que vai, né, de Pernambuco até o Rio de Janeiro. Essa é a primeira área de desenvolvimento, tá? Para onde vai vir Martim Afonso, né, de Souza? Um pouquinho abaixo de Angra dos Reis, então vamos fazer a Vila de São Vicente. Essas feitorias aqui, aos poucos, elas vão se tornar vilas, né, com o processo de colonização. Então, perfeito. Então, aqui a gente mata dois coelhos com uma cajadada só, né? A gente consegue entender que a colonização do Brasil, de início, ela é totalmente o quê? Caranguejo. Tá percebendo? Porque ela arranha as costas do litoral brasileiro. As entradas, as expedições chamadas de entradas, é as que vão entrar para dentro do território brasileiro mesmo, né? E que vai conhecer ou interiorizar o Brasil, tá? Mas por hora a gente tem ainda só uma colonização muito litorânea.
Então, por que colonizar? Já falei de todos esses elementos aqui, né? Medo de perder as terras para os invasores, né? Muito espanhol, muito francês, muito inglês rodeando o Brasil e depois também os holandeses, né? A decadência do comércio com as Índias, né? Começa a se precarizar e, óbvio, a esperança de encontrar metais preciosos e vão ser encontrados, né? Na Vila Rica, né? Ali, então, no que vai ser as Minas dos Gerais, né? Então a gente tem esperança de encontrar metais preciosos aí, tá? Qual é a estrutura administrativa do Brasil Colônia? Vão ter várias estruturas administrativas do Brasil Colônia. A primeira delas são as capitanias hereditárias. Geralmente, a gente, quando vai falar de história do Brasil, galerinha tá lembrando o quê? Capitania hereditária, tá? Vamos lá. Eram 15 lotes horizontais de terra entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança. Ou seja, ele não chegou assim e falou assim: seu Zé, você quer ir para o Brasil? Eu quero ir para o Brasil, rei de Portugal, me manda para o Brasil. E aí eu vou te dar então muita terra para você, Zé. Não, não era, né, gente? Não é assim que você fazia uma capitania, né? Você olhava pessoas que tinham interesse e mais do que interesse dinheiro, capital para investir no processo colonizador, tá? E aí então se dava uma carta de doação, o esquema aqui é completamente medieval, tá? Lembra da relação de sucerania e vassalagem? O suzerano é o senhor feudal que concede um lote de terra e aí ele acaba então se tornando esse que recebeu a terra pela doação, se torna o quê? O vassalo desse sucerano. E aí eu tenho relações estabelecidas entre o sucerano e a vassalagem, né? Eu tenho, inclusive, que pagar banalidades, eu pago impostos para esse meu senhor feudal. A corte portuguesa, então, se estabelecia como a senhora feudal de 15 suceranos, quer dizer, de 15 vassalos, né? Ou seja, era a sucerana de 15 vassalos. E, por sua vez, estes 15 vassalos vão se tornar senhores suzeranos de outros vassalos, porque eles vão doar sesmarias, né? Vão fragmentar ali, vão criar as vilas e dar sesmarias para outros agentes colonizadores, tá? Aqui vai ter a mesma relação de imposto, de banalidade, né? Ou seja, de prestação de obediência, de serviço para esse que é o capitão, o capitão donatário. Então, olha, capitão donatário obedece à coroa portuguesa. E o capitão donatário manda no dono ou no coronel de Sesmaria, tá? E aí, então, o que acontece? O coronel de Sesmaria obedece o capitão, né, donatário. Estou chamando aqui de coronel para pegar o lastro, né, do Brasil aqui rural, né? Mas não é coronel de Sesmaria, até porque coronel seria maior do que capitão. A gente está falando do nome que se dava, que eram os homens bons, né? Que vão ser, inclusive, os chefes das câmaras municipais. Mas, enfim, Sesmaria presta obediência à capitania presta obediência à metrópole, tá? Recebia, então, o lote, a terra, por um documento que transferia a posse da terra, e este capitão donatário, então, recebia o lote e tinha uma relação de direitos e deveres para com a coroa portuguesa. Quais eram os direitos dos capitães donatários, tá? Eles podiam aplicar a justiça, inclusive a pena de morte. Eles controlavam toda a justiça na capitania. Diziam que era certo, que errado, como se podia viver, o que se podia fazer, quem vivia e quem morria. Outro direito do capitão donatário, escravizar os índios. E escravizar significa, inclusive, matar os índios, fazer genocídio com relação aos índios, as tribos que não obedecessem às ordens desse capitão donatário. Tá? Então, várias tribos nesse período foram saqueadas, dizimadas ou escravizadas. E é o que acontece. Esse capitão donatário ainda podia enviar 30 índios por ano para a Europa, tá? Então, de fato, o indígena, os povos originários brasileiros
ao serem escravizados, saíram da condição de pessoa, né? Não tinham condição de pessoa, eram coisas, era coisificado, né? Era transformado em objeto e poderia, inclusive, ser levado para a Europa, para ser comercializado, ou para ser apresentado para a corte, como se fosse, né, né, de fato, uma coisa meio circense, né, para apresentar o seu serviçal, olha os meus índios brasileiros e tal. E, obviamente, doar sesmarias, né, doar terras para serem, obviamente, reconhecidas, docilizadas, fazer a escravização dos índios, plantio, plantation, tá? Agro, fazer os engenhos e tudo mais, tá? Deveres do capitão donatário: fundar povoados, né, as vilas, cobrar impostos, tá? Ou seja, ele tinha o dever de cobrar impostos. Por quê? Porque ele também tinha que remeter esses impostos para Portugal e defender o território, tá? Afinal de contas, né, uma das ideias de fazer as capitanias hereditárias era defender o território contra as invasões, né, dos outros povos europeus. Quais que eram os privilégios metropolitanos? Ou seja, o que a corte portuguesa ganhava com as capitanias hereditárias? 95, a gente arredondou aqui para 100. Quando você vê 100%, gente, 100% aqui significa monopólio, tá? Monopólio significa o monopólio da extração de pau-brasil era de posse da coroa portuguesa. Mas espera aí, professor, então o capitão donatário não recebia nada? Recebia. Recebia, na verdade, 5% do monopólio. Então, quando a gente está falando de 100%, é só para ter a expressão monopólio comercial. Inclusive, ele não podia, então, o capitão donatário, vender o pau-brasil para quem ele quisesse comercializar. Ah, tá vindo aqui um espanhol. Você quer comprar o pau-brasil que eu estou vendendo aqui? Não, ele tinha que mandar inteiro para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa é que comercializava o pau-brasil, tá? Obviamente que isso é extremamente desvantajoso para o capitão donatário. E muitos capitães donatários vão fazer o quê? Contrabando. É isso mesmo. O Brasil já nasce já com uma perspectiva de corrupção. Tá quase na gênese da nação brasileira isso, né? Que é o quê? Ele ia lá, então, e vendia para quem ele queria. Só que esse vender, obviamente, ia contra a carta foral portuguesa, tá? Porque não era lucrativo, né? 5% só, tá? Drogas do sertão, a mesma coisa. Gente, o que é droga do sertão? Tudo quanto pudesse ser explorado que fosse nativo do território brasileiro, tá? Ou seja, encontrou ali na mata, né? É considerado uma droga do sertão, tá? Né? Açaí é droga do sertão? É droga do sertão, entendeu? E tudo que seja nativo, tá? 20% sobre metais preciosos. Ou seja, você estava com aquela ideia lá que o quinto, fica na ideia a gente do Brasil colônia, do período minerador, né? A gente vai estudar o processo de mineração e tudo mais, mas a gente fica pensando lá, né? Felipe dos Santos, casas de fundição, né? Afinal de contas, eles que começaram gente, eles que começaram o imposto do quinto, não, tá? O quinto não começa no Brasil aurífero no momento de crise do Brasil, nas casas de fundição, tá? As casas de fundição que já tiravam o quinto de Portugal e que isso foi uma das causas da Inconfidência Mineira, sempre existiu. Desde as cartas da Carta Foral, desde a primeira legislação com os capitães donatários, das capitanias hereditárias, já existia que a lei que se fosse encontrado ouro ou qualquer metal precioso, 20% destes metais era para Portugal, tá? E da produção agrícola em geral, 10%, tá? Vamos lembrar aqui, gente, que produção agrícola, eu estou falando daquilo que pode ser de fato produzido, porque todo o demais, gente,
era popularizado no período colonial. Né? A principal droga do sertão, durante muito tempo, as duas principais drogas do sertão brasileiras vão ser o cacau e o látex, tá? Né? Vão ser produtos importantíssimos, né? Mas aí soma-se canela é droga do sertão, castanha é droga do sertão, cravo é droga do sertão, pimenta é droga do sertão, tá? Então, tinha essas características. Se for droga do sertão, ou seja, estava ali já, é 100% monopólio. Não foi plantado, eu fiz aqui uma plantação de cana-de-açúcar, cana, sua açúcar, então, é 10%. E você começa a entender também por que a necessidade, o entendimento de que o açúcar era uma boa via, porque a coroa portuguesa ia taxar menos, entendeu? Então, o capitão donatário tinha que ter algum lucro com aquele investimento ali. Então, ele vai procurar o quê? Plantation de cana-de-açúcar. Tá? Motivos para a aplicação desse tipo de organização, né? No caso, organização capitania hereditária. Portugal já tinha testado essa forma de administração em suas ilhas do Atlântico, né? Madeira, Açores. Já Portugal já fazia isso, então era um sistema já conhecido de terceirização do projeto colonial e, obviamente, a transferência dessas despesas para particulares. Portugal não gastava nada. E é justamente porque Portugal não gastava nada é que as capitanias vão dar errado. Né? A gente tem um fracasso das capitanias hereditárias, porque faltavam recursos, interesses dos donatários, a distância da metrópole era excessiva, problemas de comunicação, as invasões estrangeiras, né, os ataques indígenas, as dificuldades com a lavoura, a participação de 5% na extração de pau-brasil. Então, todos estes foram motivos para que as capitanias hereditárias não dessem certo. Só que 13 capitanias foram muito ruins, 2 foram muito boas, né? A exceção aí das capitanias, né, que deram lucro, por Pernambuco, capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Tá? Então aqui uma fotinho, né, um desenho aqui clássico aqui da costa brasileira, dividida pelo Tratado de Tordesilhas, né? E aí a gente tem aqui os lotes de terra das capitanias hereditárias. Vejam bem aqui que eles não são coincidentes, obviamente, com os estados como eles estão divididos hoje, né? A gente tem aqui, inclusive, eles são divididos em quinhões. O Maranhão tem o Maranhão, que é o Fernando Álvares de Andrade, e ele tinha um quinhão, ainda tinha uma capitaniazinha menor, né, do Maranhão, que era João de Barros e Aires da Cunha, né, que eram os capitães. Então tinha essa questão, né? O Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, né? A Bahia, né? Olha aqui, ó, Bahia, Ilhéus e Porto Seguro, né? Tinha região central da Bahia, região norte e região sul, né? Mas enfim, que é hoje, mas eram 3 capitanias. Capitania do Espírito Santo, né? Com Vasco Fernandes Coutinho, São Tomé, São Vicente, São Tomé basicamente Rio de Janeiro, né? Um pedaço do Espírito Santo aqui, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, Santana, tá? Mas, enfim, as capitanias originárias. Isso aqui vai sofrer todo tipo de recorte, de metamorfose, vai se dividir, vai se construir, até porque nos governos gerais as capitanias não são extintas, tá? Quando a gente fala que deu errado as capitanias hereditárias, então Portugal resolveu criar os governos gerais. Os governos gerais vão tentar corrigir os erros das capitanias. Mas não significa que as capitanias estão sendo extintas. Inclusive, elas vão continuar existindo, tá? Durante bastante tempo, inclusive. Tá? Mas, enfim, Portugal percebendo que as coisas iam de mal a pior e não estava conseguindo organizar a colônia brasileira, né, no caso a colônia portuguesa chamada Brasil, né, não estava conseguindo organizá-la, e aí obviamente os capitães donatários fazendo contrabando, não mandando imposto, quer dizer, a coroa portuguesa sentiu, afinal de contas, por que a gente teve baixa
nos impostos brasileiros. Está acontecendo, obviamente, estava tendo desvio, ou tinha capitão que abandonou a capitania, tinha problemas sérios que precisavam da participação efetiva da coroa portuguesa para acontecer alguma coisa ali, né? A gente, na história do Espírito Santo, tem uma série de eventos ocorridos na Vila de Vitória, né? Quando deixa Vila Velha, inclusive, né? Por conta de problemas que precisavam da intervenção da coroa portuguesa, né? A fortificação ali de Vitória, né? E Vitória só começa a ter um certo desenvolvimento a partir da intervenção dos governos gerais. Mas, enfim, eu vou passar de maneira muito simples, acho que assim, a estrutura, até porque a gente são momentos muito curtos, a gente não precisa ficar aqui preocupado com toda a estrutura dos governos gerais no Brasil. Eu quero chegar aqui a uma outra característica com vocês na aula de hoje, um outro elemento que é importantíssimo com vocês, que é a estrutura dessa organização entre a centralização e a descentralização. Mas vamos lá. Então, eu tinha tentado uma questão de descentralização, capitania hereditária, não deu certo. Então, vamos centralizar. E aí, quem que ele manda, Portugal manda para o Brasil? Um governador geral, né? Esse governador geral ia ser o olho de Portugal, o ouvido de Portugal, a boca de Portugal, a mão da coroa portuguesa, né, obviamente, do rei de Portugal, mandando no Brasil, tá? Então, ele precisava, então, esse governador geral, de alguma burocracia estatal, tá? O que é burocracia? De funcionários públicos estatais, ligados ao seu estado, ligados ao seu comando. Então, vai ser um primeiro momento que a gente vai ter ministros no Brasil. Então, eu tenho um governador, que é a coroa portuguesa, comandando as capitanias com a ajuda de 3 ministros, tá? Como se tratava de uma colônia, eles não recebiam o nome de ministro, mas tinham funções análogas, pareadas, paralelas aos ministérios, tá? Tínhamos um ministro da Justiça, um ministro da Economia e um ministro da Defesa. Só que por ser colônia, se chamava o Ministério da Justiça, se chamava de Ouvidoria-Mor, ou, então, da Ouvidoria-Mor, o Ouvidor-Mor, Justiça. O econômico, né, ou o tesoureiro, né, o ministro da Economia aí, era chamado de provedor-mor. Mas prover, gente, aquele que provém, né? Provém de quê? De recurso. Então ele fazia qual que era a principal função do provedor-mor? Cobrar impostos. E, obviamente, percebendo as necessidades das capitanias, comprar, trazer, fazer entregas de produtos aqui da coroa para os capitães. Obviamente que eles iam ter que pagar por esses produtos, né? E o capitão-mor, que era o Ministério da Defesa, né? E representava, então, o militar, o braço armado do governo geral na colônia, tá? O primeiro governador geral, né, foram 3, né? Foi Tomé de Souza, que governou o Brasil de 1549 a 1553. Primeira ação de Tomé de Souza, tornar Salvador a capital do Brasil. Então é aí, neste momento, em 1549, que Salvador se torna a capital do Brasil. Né? Quando a gente não temporaliza as coisas, não para fazer uma reflexão disso, a gente acha assim, chegou Pedro Álvares Cabral lá na Baía de Todos os Santos e Salvador já virou a capital do Brasil, né? Não é assim, né, gente? Né? Não é assim, né? Não foi lá em 1500 lá que virou capital do Brasil, Salvador, não, né? Pelo amor de Deus, tá? Tomé de Souza, então, organizando a estrutura política nacional, coloca Salvador como capital do Brasil. Depois, começa a doar sesmarias, obviamente, conversando com os capitães donatários, e tinha toda uma relação diplomática sendo estabelecida, doava, então, territórios de terra. Criava engenhos, criou o primeiro bispado do Brasil, Pero Fernandes
Sardinha, e aí aqui só um adendo interessante, o bispo Sardinha, o Dom Sardinha, ele foi devorado por índios, né, que tinham como prática ritualística a antropofagia, tá? Então a história do primeiro bispo brasileiro, que era um jesuíta, acaba muito mal. Ele é devorado, né, pelos índios. Mas tem o primeiro bispado brasileiro, a vinda dos jesuítas com os fins, obviamente, de catequização indígena e, obviamente, de docilização dos indígenas para a prática da escravidão. E neste período também houveram as entradas, tá? Que eram incursões, entradas mesmo pelo território brasileiro. Essa parte de entradas, geralmente a gente fala entradas e bandeiras. São coisas completamente diferentes, tá? Mas é que são expedições, tá? Eu vou falar na próxima aula sobre a diferença entre entradas e bandeiras, sobre quais foram as principais, vou falar de Jorge Velho, né? Mas a ideia era entrada básica, né? Entrada é entrar por um processo de interiorização no território colonial, né? Reconhecimento do interior do Brasil. Né? Inclusive foram as entradas e a pecuária que arrastaram o Tratado de Tordesilhas mais para o oeste, né? Que foram empurrando, foram adentrando para construir o território brasileiro sá como sá, né? Ou seja, do jeito que a gente conhece hoje, né? E as bandeiras, elas tinham um fim mais militarizado e, obviamente, de enfrentamento às tribos indígenas que se tornaram resistentes à colonização portuguesa, tá? Vamos lá. E, então, as entradas são uma característica também do governo de Tomé de Souza, tá? Findo o governo geral de Tomé de Souza, se inicia, então, o governo de Duarte da Costa. Tudo que poderia ser de ruim aconteceu com o pobre do Duarte da Costa, tá? Aí existiam atritos entre colonos e jesuítas, e muitos atritos, porque os jesuítas entendiam, chegaram com aquela perspectiva do bom selvagem, entendiam então que a catequese condicionaria um processo civilizacional nos indígenas, né? E sai então do genocídio para o etnocídio, né? Mas enfim, queriam colonizar os indígenas a partir de uma euroficação, enfim, transformar um processo de transformar o indígena em alguém colonizado, tá? É óbvio que ele está passando por um processo de adestramento, de destruição das matrizes, da matriz religiosa, da matriz cultural, étnica, indígena, né? Mas jesuítas acabavam defendendo, a certo ponto, né, a vida dos indígenas, porque para o colono, índio bom é o que se sujeita a trabalhar. O índio mau que não se sujeita a trabalhar tem que morrer. Entendeu? Então, colonos e jesuítas estavam em atrito e Duarte da Costa nesse meio aí, né? Havia um atrito gigantesco entre o próprio Duarte da Costa e o bispado, porque, obviamente, o governador queria entender, né, tender a sua concepção pró-colonos, para inclusive manter a governabilidade. Não queria que o poder de Roma, que o bispado jesuíta, controlasse ou organizasse a vida pública. E os bispos, né, tinham uma forte influência no território brasileiro, né? Porque as pessoas, né, o colônia era o poder da igreja, então ficava aquela coisa entre o céu e o inferno ali, entre quem podia, quem mandava mais, se o governador e o bispo. E, obviamente, atritos com os próprios indígenas, que não, né, se sujeitavam ao processo colonial, tá? Não se sujeitavam ao processo colonial e então, quer dizer, né, tinham N revoltas. A estrutura ali, a coisa ali não era simples assim, tá? Vamos lá.
E por fim, né, o último derradeiro momento do governo de Duarte da Costa e que vai provocar inclusive a sua saída do governo geral foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro e quando os franceses fundaram a França Antártica em 1555. Isso significa o quê, gente? Que o Brasil já foi França. O Brasil já foi Holanda, né? No caso, Pernambuco já foi Holanda e o Rio de Janeiro já foi França, tá? Obviamente, é aí que os franceses vão ser expulsos, os holandeses vão ficar em Pernambuco muito mais tempo do que os franceses vão ficar no Rio de Janeiro, mas enfim, a expulsão dos franceses do Brasil se dará ainda no governo de Mendes Sá, tá? Que é o próximo governo geral. Vamos lá, Daniel Queiroz. O governo de Portugal era mais a favor de quem? Do bispado ou dos governadores? Ah, excelente pergunta, Daniel. A coroa portuguesa fazia vista grossa. Para a igreja, ela dizia que tudo lindo, né? Mas para os governadores é quem recebia o verdadeiro apoio da coroa portuguesa. Tá? A coroa queria o quê? Processo colonizador. A coroa não queria ali, não estava preocupada ali com o bem-estar indigenista. A coroa portuguesa queria lucro, entendeu? Mas a coroa portuguesa para os jesuítas, vamos pensar, gente, a gente está falando de 1530, 1540, 1550, início do século XVI. Lembra que eu falei que as coisas estão todas meio misturadas nesse momento da história, com aqueles capítulos que não dá para falar de renascimento cultural, de mercantilismo, de formação dos estados nacionais, de reforma protestante em separado? Nós estamos no meio da reforma protestante, no meio da contra-reforma. Entendeu? Então, com esses jesuítas que estão chegando, eles acabaram de se tornar jesuítas ali, né? E os colégios jesuítas nascentes na contra-reforma. Então, tem todo o peso da Igreja Católica sobre o Estado português para que os jesuítas viessem para o Brasil. E, ao mesmo tempo, a coroa preocupada em tirar lucro, né? E, obviamente, não queria se indispor com o Papa, não queria se indispor com a Igreja. Mas, enfim, tipo, a Igreja também de Roma, o papado, também fazia vista grossa para aquilo que estava acontecendo na América colonial. Vamos lá. Acho que Maranhão tem bastante influência francesa na arquitetura até hoje. Sim, Anne, tem algumas questões de influência francesa na arquitetura, mas não por conta das invasões francesas, tá? Nós temos influência arquitetônica francesa por conta da vinda mesmo dos artistas franceses no período colonial para o Brasil. Nós tivemos, inclusive, né, expedições artísticas francesas no Brasil, em vários períodos da colônia, né? Léry, e que vão fazer obras, os quadros que a gente tem, os registros dos quadros do período do Brasil colônia que a gente tem, foram feitos por artistas franceses, né? A França desenvolvida, né, ditava o modelo arquitetônico, então, do século XVII. Então, muitas obras e prédios vão ser construídos no século XVII e no século XVIII com base na influência francesa, tá? Inclusive no Rococó, né? Vocês já ouviram falar do Rococó, né? Que é a influência da arquitetura francesa. O que a gente tem ali, por exemplo, vai falar assim, o Rio de Janeiro também tem muitas obras públicas e tal que são de influência francesa. Tem, mas não por conta da invasão francesa em 1555, tá? A influência francesa, ela se dá no Brasil Império, no final do Brasil Colônia e, óbvio, no início da República. Até no século XIX, muita coisa que a gente vai copiar de arquitetura, a gente copia dos franceses, tá? Com base nas invasões que tem resquício na cidade mesmo, com base nas invasões coloniais, século XVI, a gente tem
Recife, tá? Então há ainda ali em Olinda, ali, naquele miolinho ali, né, a influência holandesa, né, sobre a cidade de Olinda ali de Recife, tá? Mas basta, fora isso, não, tá? Vamos lá. Agora que tem. Sim, sim. Olinda foi uma colônia holandesa, tá? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então. E aí, então, eu tenho o governo de Mendes Sá, tá? Mendes Sá vai promover a expulsão dos franceses. Na verdade, né? Não, gente, peraí. Gente, Olinda, tá? É de Linda mesmo, tá? O Anne. Olinda é de Linda, tá? Não é de Holanda, não. Até porque Holanda não se chama Holanda, tá? Vamos lembrar que tive uma coisa aqui. Holanda, na verdade, são Países Baixos, tá? Netherlands, isso, Netherlands. Então, quer dizer, é Países Baixos, tá? A gente que trouxe essa característica, tá? Mas ela vem da questão do galego mesmo, da ideia de beleza, tá? Mas ali a região sofreu muita influência holandesa. Vamos lá, agora vamos voltar aqui para o Mendes Sá. Eu perdi o meu slide aqui, achei. Isso, vamos lá. Foram muitas batalhas, não foi uma coisa tão simples, tanto que Mendes Sá vai ficar como governador geral durante 14 anos no Brasil, de 1558 a 1572, justamente porque tinha entre os seus sobrinhos, né, o seu sobrinho Estácio de Sá, o braço armado que vai promover a expulsão, né, dos franceses do Brasil. Houveram várias intercorrências, né? Houve a participação de indígenas, né, dentro desse processo, né? E E aí, então, os franceses vão conseguir ser expulsos, mas com muitas batalhas, com muitos arraiais, tá? A gente tem um restabelecimento, então, com a expulsão dos franceses, o restabelecimento de uma paz interna dentro do território brasileiro, tá? O Mendes Sá teve um período de governo geral muito conturbado, porque depois que ele expulsou os indígenas, inflamado ainda pela morte do bispo Sardinha em 1556, né? Lembra que eu tinha colocado, né, que né, os índios caetés, né, matam e comem, né, Dom Fernandes Sardinha, né? Mendes Sá então promove verdadeiras matanças com relação aos indígenas neste período, tá? Então vai fazer todo um processo, principalmente dos tapuias, se eu não me engano. Queria achar minhas anotações aqui, mas não está aqui. Mas principalmente dos tapuias, né? Que aí são os índios caetés, que são praticamente dizimados no período do governo de Mendes Sá, tá? Outra coisa que o Mendes Sá dá conta é que essa disputa que teve início no governo de Duarte da Costa entre colonos e jesuítas poderia ser equacionada com o tráfico negreiro,
né? Então ele inicia o processo de exportação de escravos, de negros africanos que vão ser escravizados dentro do território brasileiro. Então ele dá conta, fala assim, já que os índios não têm essa prática de trabalho que o colono precisa, tem uma cultura completamente diferente, e tem essa disputa promovida pelos jesuítas, e a gente encontra a reforma acontecendo lá na Europa, a gente não pode entrar em contradição com o Papa, em confronto, vamos então para a África e trazer os escravos africanos, né? Vamos escravizar os negros africanos, tá? É certo falar importação? Ai, do ponto de vista de produto, né? Porque, na verdade, o que a gente tinha aqui era o negro tornado um mero produto de mercado. Então, se era um produto, estava falando de importação mesmo, né? Então, entendi que você está falando. Exportação, porque você está falando por causa da diferença entre exportação e importação, Daniel? Ah, beleza. O Mendes Sá, ele começa a fazer um processo de exportar da África, tá? E importar para dentro do Brasil. O negro era um produto importado, o escravo, tá? Ele era importado. Mas Mendes Sá começa o tráfico negreiro. E o tráfico negreiro é o quê? É exportação do negro da África. Ok? Tranquilo? Então o negro escravizado está sendo exportado da África e importado para o Brasil. Beleza? E aí, gente, eu vou pular aqui, não vou falar sobre as câmaras municipais agora, porque as câmaras municipais ocorreram a partir da União Ibérica. Então, eu vou dar um pulinho aqui no slide, porque eu tive um errinho de ordem aqui, tá? Aí, então, ó, 1572 sai Mendes Sá. 1573, o governo português entende que pode dividir o território brasileiro em duas partes, porque um governador só não estava dando conta de comandar todo o território brasileiro, tá? Lembrando que o território brasileiro era muito menor do que a gente tem hoje, né? Só olhar aqui no mapa, tá? Mas enfim, por causa da grande extensão territorial, perigo de invasões, se divide, então, um Brasil do Norte, que era Salvador, e um Brasil do Sul, que era o Rio de Janeiro. Em 578, volta a ser um governo central. 1608, novamente divide. 1615, Salvador se torna a capital do governo único. Mas vocês começam a perceber que tem o quê? Uma disputa entre Salvador e Rio de Janeiro, que não é mais Pernambuco, né? Aí é Salvador e o Rio de Janeiro durante o final do século XVI e o início do século XVII, tá? Inclusive, no século XVII, 1621, né, a gente tem a divisão do Brasil em duas colônias. Vai ter a colônia do Brasil, com capital em Salvador, e aí já tinha Olinda, Recife, Natal, Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, São Vicente, tá? Então, esse aqui seria o Brasil, o verdinho aqui, o estado do Brasil, e o estado do Maranhão, tá? Com capital em São Luís. Só que aí Maranhão vai começar a ter alguns movimentos separatistas, a gente vai ver essas rebeliões aí, tá? Internas, de caráter anticolonial, e depois Portugal vai voltar atrás e acabar com isso daqui. Mas vai chegar a crescer, tá? O estado do Maranhão vai chegar a ser até Grão-Maranhão-Pará, tá? Porque estava ligado a toda essa parte aqui que é constituída de Belém, tá? Até 1774, tá? Mas eu quero chegar, então, no último slide aqui,
porque eu coloquei uma foto, tirei uma foto do livro didático do Coutrin, que tem esse esquema da evolução administrativa que eu queria apresentar para vocês, que eu acho que dá para ver bem esses idas e vindas da administração colonial, tá? 1534, a gente tem a criação do regime das capitanias hereditárias, depois da vinda já do Martim Afonso de Souza. Forma encontrada pelo rei para organizar a colonização do Brasil, que era uma administração centralizada. As capitanias não dá certo, em 549, inicia-se o governo geral, né? Tomé de Souza, que era o intuito de administrar de maneira centralizada. Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. 1572, o Brasil é dividido em 2 governos depois do governo de Mendes Sá. Um com sede no norte, Salvador, outro com sede no sul do Rio de Janeiro. Solução era uma tentativa de solucionar a fiscalização do território brasileiro. Só que o que acontece? O sul e o norte começam a ter desavenças. Em 78, o Brasil retorna para o governo único. Salvador é a capital de toda a colônia em 1578, novamente, porque lembra que Salvador já era capital em 1549, se torna em 1578 a capital da colônia unificada. E aí, gente, o Brasil vai virar a terra de qualquer um. Por quê? De 1580 a 1640, nós temos um problema da sucessão do trono português. E quem passa a comandar o Brasil são os espanhóis. Então, o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser uma colônia espanhola de 1580 a 1640. Eu vou dar uma aula só sobre esse período, tá? Eu vou dar uma aula sobre União Espanhola, o que a dinastia dos Filipes, Filipe II, Filipe III, Filipe IV, fizeram neste período aqui. Mas, obviamente, que se houve a unificação, né, União Ibérica entre Portugal e Espanha, Portugal perde a autonomia de comando sobre o Brasil. E quem vai comandar, então? A gente não tem... A América Espanhola é a América inteira, incluindo o Brasil. Mas aí vão ter tentativas. O Brasil vai ser dividido novamente em 2 governos em 1608, um para a capital em Salvador, outro no Rio de Janeiro do mesmo jeito. Salvador volta em 1612 a ser capital do governo único. Em 1621, o estado do Maranhão, ainda durante o domínio espanhol, com a capital em São Luís. Essa decisão de criação de um estado do Maranhão ela era um intento espanhol, tá? E o estado do Brasil, que seria a capital em Salvador, em 1640 acaba o domínio espanhol. Em 1751, o Maranhão é ampliado para se chamar Grão-Pará Maranhão, com a capital sai ali para Belém. 1763, e a gente vai acompanhar esses movimentos aqui. Hoje a gente está vendo só a questão da administração, mas o lance é, por que essas coisas aconteceram, professor? O que estava acontecendo no Brasil? Tem uma crise aqui, a crise açucareira, o látex, os engenhos, a importância das famílias no desenvolvimento dessa colônia, tá? Mas, enfim, 1763, o Estado do Brasil tem sua capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí, obviamente, quando a família real vem para o Brasil, isso aqui nós já estamos falando de Dom João dentro do território brasileiro no século XIX, 1815, a elevação do Brasil à categoria do Reino Unido, de Portugal e Algarves. Professor, mas são muitas datas, eu tenho que decorar todas essas datas? Não, você não tem que decorar, memorizar todas essas datas. O que eu quero que fique para vocês é que no período aqui do Brasil colônia, são muitos anos, a gente tem, na verdade, uma crise entre descentralizar ou centralizar a colônia. E quando ela estava descentralizada, né, as disputas entre as 2 regiões, no caso Rio de Janeiro e Salvador, e depois Belém vai entrar na jogada também, mas a disputa entre os qual, afinal de contas, era o centro do Brasil. Afinal de contas, como o Brasil deveria ser governado?
tá? E, obviamente, no final, entre centralização e descentralização, né, o Brasil vai ser organizado de uma maneira central, tá? Mas isso aqui é o quê? O caminho para o Brasil se tornar uma nação. Isso é importante a gente perceber aqui do início das capitanias hereditárias em 1534, passando pela União Ibérica, os contornos de divisão, tipo, ó, não deu certo o governo geral, vamos dividir para organizar. E depois até, inclusive, no domínio espanhol, o período que o Brasil fica à mercê das câmaras municipais, tá? Aí eu volto um pouquinho aqui, porque quando se instala em 1580 a União Ibérica, ou seja, o Brasil já não está mais, tá vendo? Ó, vamos lá, vamos pegar aqui a temporalização, gente, as datas servem para a gente se organizar. De 1508, ó, vamos lá, 1534, capitanias hereditárias, 1549, governos gerais, de 49 a 572, os governos gerais. 1580 já é a União Ibérica. Tava o quê? Dividido. Dividido o Brasil, tá? Professor, que confusão! Sim. Por que eu não vou falar de quem é os governadores aqui, ó? Porque eu poderia falar. Se tá dividido, tem um governador do norte e um governador do sul. Se tá dividido aqui, tem um governador de Salvador e um governador de São Luís. Por que, professor, vocês falou só dos 3 primeiros governadores gerais ali? E a gente não vai falar de todos os governadores gerais. Porque durante o período de 1580 a 1640, ou seja, da União Ibérica, quem comandava mesmo eram os grandes latifundiários de terra. Quem comandava aqui vai depender do momento, do cenário econômico. Talvez as capitanias estão deixadas de lado, vai depender. É o momento açucareiro? É o Brasil da sociedade açucareira? Ou é o Brasil da sociedade mineradora? Tá? Então tem câmaras municipais formadas pelos homens bons, que são os grandes latifundiários, homens brancos ricos, proprietários de terra, que comandavam, na verdade, as sesmarias, as vilas. Tinha um governador? Tinha governadores. Será se é o governador do Reino do Norte, do Reino do Sul, né? Do Brasil do Norte, do Brasil do Sul. Se é do Grão-Pará Maranhão, ou só do Maranhão, é o do Reino do Brasil. Esses governadores, na verdade, eles acabavam se submetendo aos interesses dos homens bons. Durante o período da União Ibérica, 1580 a 1640, definitivamente quem mandava no Brasil eram os homens bons, os latifundiários, tá? Tanto que Portugal precisou puxar na chincha novamente, tentar algum controle, quando acabou a União Ibérica. Acabou a União Ibérica em 1642, 1640, 1642, Portugal tentava voltar a exercer sua influência no Brasil e controle no Brasil, criando o Conselho Ultramarino, que eram o quê? Não mais os juízes ordinários ou aqueles eleitos escolhidos entre os brasileiros no Brasil. Eram os juízes de fora. Eram, né, pessoas de fora do Brasil, né, do caso de Portugal, que viam, então, organizar a vida pública, a vida política no Brasil. Tá? Professor, é por isso que a cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, se chama Juiz de Fora? Aí sim, né? Juiz de Fora é dada este nome por conta justamente do Conselho Ultramarino. Ok? Gente, até então aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Muita coisa, né? Parece assim, você olha assim, gente, o Brasil foi sempre desorganizado, né? Dá até uma tristeza no coração, né? Você pensa assim, poxa, que confusão doida isso. Quem manda afinal no Brasil, quem desmanda no Brasil, quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil era quem tem terra, tinha terra. As câmaras municipais, durante muito tempo,
exerceram o poder indistintamente no Brasil. E mesmo que houvesse um governador, ele tinha que conceder direitos, deveres, enfim, ele fazia várias concessões para as câmaras municipais, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho apenas aqui, depois desse trato aqui do que, afinal de contas, o que estava valendo aqui, essa confusão de se era centralizado, não era centralizado, a gente lembra da colônia o quê? Que também houveram invasões, tá? As invasões de início aqui, a gente vai comentar aqui as invasões francesas, né? Os franceses não reconheceram o Tratado de Tordesilhas, né, faziam contrabando e pirataria, e em 1555 fundaram a França Antártida no estado do Rio de Janeiro. Foram expulsos em 1567, ou seja, 11 anos de França dominando o Rio de Janeiro, né? Ela se deu por conta de huguenotes, né, perseguidos na Europa, franceses perseguidos pela Contra-Reforma e vieram então se instalar aqui no Brasil, né? Tinha esse grande personagem aqui, o líder francês era o capitão Villegagnon, né? Villegagnon, o G vira NH, né? Villegagnon. Tá difícil, né? E foram expulsos por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, responsável pela essa expulsão aqui, junto com a ajuda, né, das traições aqui dos índios tamoios e tememinos, tá? Mas, enfim, eram todos do grande tronco tamoio, tá? Né? A França também teve uma versão equinocial, né? Por isso, né, que foi quem que colocou? Foi a Anne? Foi a Anne? Ah, foi a Anne. Da questão da influência francesa no Maranhão, né? Houve um tempo que os franceses fundaram também tiveram controle do Maranhão, mas aqui, Anne, olha aqui para aqui, ó, que eles ficaram no Maranhão apenas 3 anos. Então não dá para falar da influência arquitetônica dos franceses no Maranhão, tá? Por isso a gente fala aqui da influência dos franceses na construção da arquitetura brasileira como um todo, porque não deu tempo de ter na França equinocial, né, a construções, ali, imagina construções do século XVII da França equinocial. Eu nunca nem vi falar sobre se tem algum remanescente de construções francesas desses 3 anos, tá? Mas então, se deu no período da União Ibérica, lembra? 1580 a 1640, enfraquecimento de Portugal, e os franceses foram querer tomar conta lá. Foi um empreendimento oficial da coroa francesa, tanto que muito perto dali vai ter uma colônia francesa. Vocês lembram, né? A gente chama de Guianas, tá? Vão ter colônias francesas, vai ter a Guiana Francesa, no norte ali do Brasil, a Guiana Inglesa, que é a Guiana, e a Guiana Holandesa, que é o Suriname, né? Suriname, o outro nome do Suriname é Guiana Holandesa. Mas as 3 Guianas são intuitos, né, de franceses, holandeses e ingleses terem um pedaço da mata da floresta amazônica. Mas, enfim, os franceses conheceram o Maranhão no período da França equinocial, fundaram a cidade de São Luís, mas logo foram expulsos, né, de lá, né, pela coligação, né, a gente está falando, está ainda em União Ibérica, né, a coligação luso-espanhola ou União Ibérica, tá? Os ingleses também chegaram a invadir o Brasil, ataques de piratas, né, corsários. Gente, diferença entre pirata e corsário é que pirata é não oficial, corsário é oficial, tá? Né? Ou seja, tem a bênção da rainha aqui, o corsário, tá? E alguns piratas queriam o quê? Virar corsário, alguns corsários acabaram virando piratas, mas enfim, foram ataques
ao Brasil, sobretudo durante a União Ibérica também, né? Afinal de contas, o Brasil ficou muito abandonado, e em cidades litorâneas, principalmente Santos e Recife, tá? Agora, a gente vamos convir que, para além de França equinocial, da França Antártida e das invasões inglesas que não chegaram a montar vilas no Brasil, o mais importante é que invasão europeia no território brasileiro foram as invasões holandesas no estado de Pernambuco, né? E aí com o grande nome do Nassau, tá? Maurício de Nassau, que é tema de um próximo episódio, de uma próxima aula. Vamos lá. As Guianas ainda são colônias destes países? Colônias, protetorados? Vamos lá. Olha, isso é da geografia, mas vamos lá. O Suriname é independente. A Guiana também é independente, né? Agora, a Guiana Francesa ainda é um protetorado francês. Vou até olhar aqui, agora eu vou também fiquei com dúvida, né? Isso, a Guiana continua sendo um protetorado, a Guiana Francesa, né, é um departamento ultramarino da França. A Guiana mesmo, é um país, tá? Se tornou independente, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Né, continua com o idioma oficial inglês, tudo mais. Sua capital Georgetown, mas obviamente foi uma colônia britânica, não é mais. E o Suriname, que também é independente, é um pequeno país na costa nordeste da América do Sul, né? A capital é Paramaribo, né? Mas enfim, né? Eles ainda continuam falando holandês, né? Mas tem presidente e tudo mais, tá? Então, quem continua sendo aí um protetorado, que no caso é uma colônia ainda, né? É só a Guiana Francesa, tá? Beleza, João? Nada, brother. Queridos, a gente se vê então na nossa próxima aula. A gente vai começar então a desmembrar esse Brasil, tá? Acho que não temos aula síncrona mais essa semana, né? Acabou nossa aula síncrona, não foi? A gente teve 3 aulas, né? Então vou ter que colocar material assíncrono. Eu vou, acho que, gravar as aulas, gente. Meu material assíncrono vai ser aula gravada, tá? Vou ter esse empreendimento aí. Para falar, eu tenho tanta coisa para a gente falar, são muitos capítulos, né? Eu tenho que falar, olha, eu toquei em União Ibérica, mas eu tenho que explicar a União Ibérica. Eu toquei em invasão holandesa, eu tenho que explicar a invasão holandesa. E eu coloquei que tem um engenho de açúcar. Eu tenho que explicar esse engenho de açúcar. Então, quer dizer, vou falar sobre economia, sociedade açucareira, como se desenvolveu Pernambuco, quando Pernambuco foi dominada e o que aconteceu no Brasil durante a União Ibérica e, óbvio, com a invasão dos holandeses em Pernambuco. Provavelmente esse conjuntão é o tema do nosso momento assíncrono que eu vou colocar para vocês lá na nossa sala. Brasil Colônia é o maior conteúdo dentro da história do Brasil? Olha, Gustavo, eu não diria que é o maior conteúdo, não. O maior conteúdo na história do Brasil é o Brasil República, tá? Porque eu tenho muitos governos. Eu tenho a República Velha, tá? Eu tenho a Primeira República da Espada, que é em processo do golpe militar, né? Eu tenho, mas enfim, a formação da República, aí eu tenho a República Velha, depois eu tenho as repúblicas constitucionais, eu tenho Getúlio, em monte, Getúlio, muitos, 3 versões diferentes do Getúlio Vargas, depois eu tenho com o final do Estado Novo ali, eu tenho a redemocratização, inclusive volta a Getúlio. Então tem cada presidente, né? Então vou ter João Goulart, Juscelino, Dutra, tem toda essa galera. Depois eu tenho a partir de 64 a ditadura militar e depois eu tenho a redemocratização. Então, de história do Brasil, o conteúdo mais longo é, sem dúvida, a República. Tá?
O menor conteúdo de história do Brasil é o Império, tá? Porque eu tenho, na verdade, 3 capítulos ali, né? Eu tenho algumas coisas no meio, eu tenho Guerra do Paraguai no meio do Segundo Reinado, né? Eu tenho alguns acontecimentos bastante emblemáticos no Brasil Império, mas são 3 capítulos, basicamente, se a gente fosse dividir dentro de um livro, então é mais curto. E o Colônia é um pouquinho maior, né? Mas é menor ainda menor do que Brasil República, tá? Porque a gente vai ter que ver insurreições. Eu tenho Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, é tudo no meio da colônia. Então eu tenho revoltas, né? As revoltas separatistas, as revoltas não separatistas, né? Revolta de Beckman, né? Que é lá no Maranhão. Então, revolta dos alfaiates, tem conjurações, então tem todo esse cenário, né? Eu tenho 2 estruturas muito diferentes, que é o Brasil açucareiro, né? O Brasil do engenho de açúcar, e eu tenho o Brasil da mineração. Então eu tenho que falar de Vila Rica, Mariana, Ouro Preto, Quinto, casas de fundição, tem toda essa estrutura aí, né? Mas com certeza nesse período de 6 semanas que a gente vai estar junto, a gente vai conseguir avançar bastante, tá? Meus queridos, fiquem bem, tamo junto, até a próxima aula. Boa, 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 excelente tarde para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.